Se você é um iniciante ou um intermediário no N8N e apanha muito na hora de criar suas credenciais no Google, e agora com o Google Gemini, a gente pode criar a credencial diretamente do Google Gemini aqui, este vídeo é para você. Eu vou mostrar o passo a passo da gente poder criar as credenciais de uma forma que você nunca mais vai errar e você vai conseguir entender o que você está fazendo. Porque a gente tem muitos gurus aí na internet que vai mostrando o passo a passo e acaba que fica muito confuso, você não entende, você não aprende, e quando você precisa criar uma nova credencial, você tem que procurar tudo novamente na internet, acaba esquecendo alguma coisa, e com este vídeo eu vou deixar isso muito fácil para você. Eu quero só mostrar uma novidade. Se quando você procura aqui um nó e digita Gemini no seu N8N, e ele não aparece esse Google Gemini, que é o Gêmeos, o seu N8N está desatualizado. Você precisa atualizar ele para a nova versão, para poder você ter acesso a essa nova ferramenta, que é um nó direto para o Google Gemini. E vamos fazer o cadastro dele também, tá? Vou fazer o cadastro de todas as operações: tabelas, Gmail, o Google Drive e o Google Gemini. Então, neste vídeo, vou fazer bem rápido para você, de uma forma que você vai entender tudo. Vamos deixar tudo completo para você e só ferramentas gratuitas. E esse Google Gemini, você tem uma vantagem. Lembra que em alguns vídeos eu mostro como você transcrever um áudio, extrair texto de um áudio? Você precisa usar ou o Chat Gemini, ou o Chat GPT, que é pago, ou se não, se quer uma forma gratuita, tinha que entrar num site, pegar as credenciais, ou entrar no Google, fazer todo o processo de credencial. Agora você consegue fazer tudo aqui com esse nó. Então você não precisa mais gastar com o Chat GPT ou criar APIs complicadas, se você já tem aqui, deixa eu te mostrar, transcrever uma gravação diretamente com o nó do Gemini. O próximo vídeo eu vou trazer um fluxo somente usando o nó do Gemini para poder fazer transcrição de imagem e de texto. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Vamos começar criando as credenciais de tabelas, de Google Drive e também do Gmail. O que você precisa? Entra no Google, digita Google, pode ser Google Cloud ou Google Console. Você vai procurar aqui, Aqui, esse primeiro aqui, Google Cloud. Pode clicar nele que você vai ter que criar uma conta no Google Console. Google Console é essa tela aqui. Você vai logar ele na sua conta do Gmail, né? Na sua conta do Google. Fazendo isso, você vai ter que clicar aqui, em Console. Basicamente, você vai criar suas credenciais para criar um aplicativo. E você vai usar essas credenciais para usar no próprio N8N. Então vem aqui, clica em Console. Ele vai pedir talvez para você criar algumas credenciais, coisa normal, aceitar os termos de uso, você aceita. O importante é você cair nessa tela aqui. Caindo nessa tela, você precisa criar o projeto. E dentro desse projeto, você vai criar as credenciais. Então, você pode ter vários projetos com vários credenciais diferentes. Basicamente, cada projeto, você pode... Como eu posso falar? Para que serve isso? Para você entender melhor. Digamos que você vai criar um aplicativo e vai colocar lá no Play Store. Você tem uma equipe. Você vai criar projetos diferentes para partes de equipes diferentes. Por exemplo, digamos que tem uma equipe que toma conta dos gráficos. Então você vai criar um projeto com certas limitações para esse grupo ter acesso a somente o design do seu aplicativo. Eu quero criar agora uma seção que os programadores vão ter acesso. Então você vai criar um projeto para que só os programadores conseguem ter acesso a certas coisas, você consegue limitar. E você vai criar, por exemplo, um projeto para você, para poder ter acesso a tudo. Então, qual projeto você vai criar? O projeto que você tem acesso a tudo. Eu estou falando aqui só para você entender do que você está fazendo. Porque só chegar e mostrar e clicar, às vezes você fica perdido, mas o que eu estou fazendo aqui, né? Então, vamos criar um projeto como se você fosse postar um aplicativo na Play Store. Mas vamos lá, é bem tranquilo, tá? Aqui, nessa parte aqui, você vai clicar.
Geralmente vai estar limpo, que vai ser a primeira vez que você vai entrar. Você vai criar aqui, ó, novo projeto, aqui do lado direito. Vamos voltar aqui novamente. Aqui, ó, do lado esquerdo, aqui em cima, em frente ao Google Cloud, clica nesse quadradinho, clica em novo projeto. Tudo que eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou apagar depois, tá? Porque eu não, essas informações você não pode expor para ninguém. As APIs, né, os códigos, você não pode mostrar para ninguém. Então, assim que finalizar esse vídeo, eu vou apagar este projeto. Nome do projeto, vamos colocar aqui. Você vai escolher, vou colocar aula N8N Google. Vou colocar aqui Google. Vamos ver se ele vai aceitar. Organização, não precisa colocar nada. Pode clicar em criar. Beleza, está criando o projeto. Agora ele apareceu aqui em cima para mim. Tá vendo? Se eu clicar aqui, ele já está selecionado aqui, ó. Aí está selecionado uma outra que eu criei. O que nós acabamos de criar foi essa aqui de cima, então eu vou selecionar ela. Agora ela apareceu aqui em cima, beleza? Então estamos nesse novo projeto. Vamos clicar aqui nesse menu de hambúrguer do lado esquerdo. Pode clicar nele. Primeira coisa, vamos em aqui, ó, APIs e serviços. Vamos aqui em bibliotecas. Biblioteca. O que faz essa biblioteca? Aqui eu vou procurar os aplicativos que eu quero ativar. Lembra que eu quero ativar o Gmail, o Google Drive, o Planilhas, e eu quero ativar também o Gemini. Então eu tenho que procurar tudo isso aqui. Ao invés de ficar digitando e procurando, vamos ativar tudo que for gratuito, e o que for pago a gente vai deixar para depois. Um outro dia a gente pode tentar fazer eles. Mas com os gratuitos vamos conseguir ter acesso a tudo que precisamos. Pode descer na tela aqui. Aqui você vai ver que alguns aplicativos de mapas, não precisamos clicar nele por enquanto. Aprendizado de máquina. Vamos ativar alguns que forem gratuitos. Vamos clicar aqui em ver tudo. Aqui, ó, API do Gemini. Eu vou clicar com o botão direito, porque eu vou abrir ele em outra aba, para eu ir abrindo várias abas. Eu quero também esse Gemini Cloud, assistente de Gemini Cloud. Vou clicar aqui para abrir outra aba. Esse também aqui, ó, Cloud, eu vou clicar nele. Speed Test também, vou clicar nele, abrir. Tradutor também. Vamos deixar aqui em português para facilitar a nossa vida. Nuvem. API de visão em nuvem também. Beleza, agora eu vou lá nesses aplicativos que eu abri. Vou abrindo uma por uma e clicar em ativar. Vou abrir a próxima. Se eu não ativar esse aplicativo, não adianta eu fazer a configuração, porque ele não vai estar liberado para mim. Então eu vou ativando todos que nós vamos fazer. Ativar. Vamos para o próximo. Isso que eu estou fazendo só para ganhar tempo. Você pode fazer aí com mais tranquilidade, ler, para que serve. É só para o vídeo que não ficar muito longo e a gente conseguir ser mais produtivo. Vamos voltar aqui desde o início para ver se deu certo. Aqui. Deu certo, pode fechar. Vamos ao próximo. Gemini também deu certo, pode fechar. API deu certo, pode fechar. Ó, esses aqui com faturamento vai cobrar alguma coisa, vamos cancelar ele por enquanto. Então ele não é gratuito, então ele não interessa por enquanto. Cancela também, fecha. Vamos ver aqui no último. Beleza, deu certo também. Pode fechar. Agora vamos voltar para a biblioteca da API. Nós fizemos o de aprendizado de máquina, não foi? Nós acabamos de fazer todos esses daqui. Vamos rolar mais para baixo e agora nós queremos pegar o do espaço de trabalho.
que vai entrar aqui o API do Google Drive, Agenda, Gmail, aqui é planilhas, né, tabelas. Depois, o do Google, eu não vou fazer por enquanto não. O Google é a mesma coisa, depois é só vocês virem aqui e ativar. E tem todos esses outros aqui. Mas, de momento, vamos ir para esses aqui, ó. Espaço de trabalho do Google, que são os mais importantes que nós vamos usar agora. Vamos aqui de pessoas. Esse é a API aqui, vamos nele. Bate-papo. Tarefas do Google. Gmail. API do Google Drive. Vamos pausar aqui por enquanto, só para poder ativar essas. Vamos ativar aqui. Vocês nunca vão encontrar um vídeo que vai ensinar vocês a ativar tantos apps como este que eu estou mostrando agora para vocês. Que a gente vai ativar tudo. Tirando o YouTube, que não vai ser o caso desse vídeo agora. Mas com esse processo aqui, você consegue fazer o do YouTube também, é a mesma coisa. É só vir cá e ativar. Beleza, todos deram certo. Ainda está faltando alguns. Marketplace não precisa. O calendário precisa. O outro calendário também precisa. API dos rótulos também, que é do Google Drive. Esses aqui de alertas por enquanto não. Aqui, ó, esse aqui é importante, Google Docs, pode abri-lo. Aqui, ó, planilhas do Google. Esse aqui também, vamos pegar ele. Atividades. Esse aqui, vou pegar também por enquanto. E esse aqui de formulários. Às vezes você vai precisar usar algum formulário, já vai ficar pronto. Google Keep, API de eventos do Google Workspace. Tô na dúvida, vamos colocar esse Workspace também, mas que esse Workspace não vai dar certo. Beleza, esses aqui são os últimos. Então, vou fazer o mesmo processo para eles. O que aceitar gratuito, beleza, eu mantenho ativo. O que não aceitar, eu cancelo e fecho ele. Beleza, fizemos com todos os apps gratuitos. Vamos clicar aqui em biblioteca novamente. Eu quero ver os aplicativos. Não, mentira. Pode clicar aqui, ó, nesse menu de hambúrguer. Vamos procurar aqui. APIs e serviços ativados. Clica nele. Só para a gente conferir e você aprender aonde você vai olhar. Pode descer aqui até o final. Beleza. Aqui são todos os aplicativos que nós já ativamos. Porém, eles ainda não estão configurados. Como vamos fazer isso? Vamos clicar aqui em credenciais. Agora, precisamos criar todas essas 3 credenciais. Chave API, IDs do cliente, esse aqui é o mais usado, que nós vamos usar para poder criar credencial no Gmail, nas planilhas, no Drive. Esse aqui vai ser o mais usado. E aqui, esse aqui é contas de serviços. Por exemplo, e-mail, o Gemini também vai usar isso aqui. Mas o Gemini já vai ter que pegar uma API ainda de fora, tá? Mas vamos esquecer o Gemini por enquanto, que é a inteligência artificial. Então vamos ativar essas opções, que aí vai ficar assim, 99% do serviço pronto. Aqui em cima, você tem que clicar em credenciais, criar credenciais. Vamos primeiro na chave de API. Todo esse processo é extremamente importante, sem ele não dá para ativar. Beleza, ele já ativou a primeira chave API. Importante, salve isso aqui em algum local bem seguro, ou você pode acessar aqui novamente e ter acesso a essa chave. Nunca passe ela para ninguém. Clica em fechar, ele já criou ela aqui, essa chave. Você pode clicar nela aqui e visualizar ela. Aqui, por enquanto, eu vou deixar ela dessa forma mesmo. Não vou restringir ela em nada. Porque se às vezes você restringir alguma coisa, pode dar algum erro. Vamos voltar. Agora eu quero criar essa aqui, ó.
IDs do cliente Outum, 2.0, que nós mais vamos usar. Clica em credenciais, aqui ó, ID do cliente, o Auto, que chama, não sei pronunciar isso. Certo? Aqui ó, para criar um ID do cliente, primeiro precisa configurar sua tela de permissão. Isso é extremamente importante. Pode clicar aqui na tela de consentimento. Aqui embaixo você vai clicar em Vamos começar. Informações do app, pode dar algum nome para ele. Pode colocar aqui, vou colocar aqui no meu aula, tudo em minúsculo. Credenciais. Beleza. E-mail para o uso, você seleciona o seu, clica em avançar. Em público, você pode colocar aqui externo, clica em externo, porque você não está criando um aplicativo aqui dentro, você está usando para um aplicativo externo, que é o N8N. Clica em avançar, endereço de e-mail, pode colocar o mesmo e-mail da conta, não tem problema. Clica em avançar, seleciona eu concordo, continuar, criar. Beleza. Aqui você pode ir direto ou criar um cliente Outum, ou vamos voltar lá para aquela tela para ficar mais fácil a gente localizar. Clica aqui no menu hambúrguer, clica aqui em API Serviços e Credenciais, para a gente voltar para aquela tela. Agora vamos clicar novamente, criar credenciais, ID do cliente Outum. Agora vamos clicar aqui, tipo do aplicativo, e vai ser aplicativo da web. Nome do aplicativo, pode deixar cliente web 1, não tem problema. Isso aqui é extremamente importante agora. Você tem duas opções de adicionar URL. Você vai adicionar essa aqui de baixo. URLs de redirecionamento autorizados. Isso aqui você vai mostrar para o Google quais são os sites que têm permissão para usar as suas credenciais. Então você tem que apontar o site do N8N, da sua conta. Como você vai fazer isso? Volta lá no seu fluxo. Você vai precisar abrir um fluxo, criar um workflow. Digamos que você vai criar aqui a conta, né, do Google diretamente do Drive. Pode pegar um nó do Drive, deixa eu mostrar aqui. Vamos começar aqui novamente. Clica aqui no mais, vai lá Drive ou Gmail, que você acha melhor, Drive. Baixa o nó que você achar necessário, qualquer um. Aqui em credenciais, você vai clicar em nova credencial. Para criar a credencial, você vai precisar das APIs que nós estamos criando, que é o ID do cliente, vamos criar agora, e o segredo do cliente, certo? Mas você tem que apontar o site N8N, a sua conta N8N, para o Google. Então você vai copiar isso aqui, ó, URL de redirecionamento Outum, vou chamar de Outum. Clica nele e copia. Então aqui você vai mostrar para onde, qual site você quer autorizar a usar suas credenciais. Opa, então volta lá nas credenciais. Então, frisando, clica aqui embaixo, URLs de redirecionamento autorizados. Clica aqui, ó, em adicionar URL, cola aquela URL que copiamos do N8N e clica em criar. Beleza. Pode clicar aqui em OK. Agora você tem acesso, tá vendo aqui no IDs? Você tem acesso aos dados que você precisa. ID do cliente. Pode vir aqui copiar o ID do cliente até aqui no com, copia ele, não pode ter nenhum espaço. Volta no seu fluxo, cola aqui em ID do cliente. Agora, segredo do cliente. Vai estar aqui embaixo, aqui, ó, chave secreta do cliente. Copia ela, tem um íconezinho de pasta aqui, você pode clicar e copiar ela. E você vai
salvar aqui. Pode salvar, só que aí o processo ainda não está pronto. O que você tem que fazer? Você tem que fazer o login aqui junto com o Google. Clica aqui no Google. Você vai selecionar a conta que você criou, este API, né, essas senhas. Clica nela. Ele vai dar um erro aqui. Aqui, ó, acesso bloqueado. App N8N Cloud não concluiu o processo de verificação do Google. Ele vai dar este erro. Pode fechar ele aqui. Volta lá no app. O que você tem que fazer? Você tem que ativar o seu aplicativo. Aqui, como se estivéssemos começando a criar um aplicativo dentro do Google. Então, você tem que vir aqui e clicar em público-alvo. Isso aqui é muito importante, senão você não consegue usar. Clicando em público-alvo, vai estar aqui, ó, status de publicação. Muita gente esquece de fazer isso ou não sabe que tem que fazer isso. Então, por isso que dá muito erro. No começo deu muito erro para mim. Aqui, ó, aqui em testando, vai clicar em publicar o aplicativo. Confirmar. Beleza, agora pode voltar lá no N8N. Tenta novamente aqui fazer o login. Escolha novamente a sua conta, que está criando os logins, né? Aí, beleza, agora vai dar certo. Quando ele aparece isso aqui, você vai vir em avançado, vai clicar em avançado. E aqui embaixo, vai clicar em acessar N8N Cloud, não seguro. Pode clicar com toda a segurança. É do próprio Google. Agora você vai clicar em selecionar tudo, para dar autorização a acessar todas essas funções. Rola até aqui embaixo e clica em continuar. Beleza, perfeito. Esse processo você vai fazer a mesma coisa quando você for criar as planilhas, o Gmail, então já fica pronto. Eu acho, na verdade, quando você faz esse cadastro aqui, deixa eu ver aqui, vamos ver, é o 5. Não, você tem que fazer ele novamente. No meu caso é até mais fácil, é só eu vir aqui agora, clicar aqui, porque eu estou usando o próprio Google Cloud, vem aqui, Google Cloud não, N8N Cloud, beleza, já tá pronto. E você vai fazendo isso com as outras ferramentas, menos com o Gmail, que vamos fazer agora, e também com o Google Gemini. Agora volta lá para sua conta do Gmail. Vamos novamente aqui. Clica aqui em cima no menu hambúrguer, apps e serviços. Clica em credenciais. Calma que está quase acabando. Agora precisamos criar essas credenciais de e-mail, senão você não vai ter acesso ao seu e-mail. Clica aqui em credenciais, conta de serviço. Eu acho que essa conta de serviço também afeta ao Gemini, tá? Dá um nome qualquer para a conta de serviço. Conta N8N serviço. Ele já criou aqui um ID da conta. Descrição do serviço. Pode pôr o que você achar. Teste, conta. Clica em criar e continuar. Selecione o papel. Agora você está selecionando quem está usando isso aí. É o proprietário, são usuários, você vai limitar os usuários. No caso, eu vou colocar aqui, ó, em uso. Não, pode ser aqui, ó, básico e proprietário. Clique em continuar. Pode ir lá em concluir. Beleza, ele criou aqui a conta de serviço. Pode clicar nele. E agora você tem que acessos a IDs exclusivo e etc. Beleza, agora você pode ir lá fazer seu cadastro no Gmail, lá dentro do N8N. Agora vamos para o principal, que é o Gemini, que é a novidade. Você virá aqui no Google e procurará por Google Studio, dá Enter.
você vai precisar criar uma conta aqui no Google Studio. Eu já criei, mas ela é fácil. É só você clicar e como você vai fazer um login normal com sua própria conta do Google, né? Vou selecionar aqui diretamente em API Key. Eu quero pegar uma API para criar uma conta no Gemini. Então eu vou clicar aqui agora em criar chave API. Eu vou procurar pelaquela conta que nós acabamos de criar. Clica aqui. Nós não criamos essa aqui, aula N8N Google. Então, seleciona ela aqui. Agora, clica em criar conta. Você vai procurar a sua conta que você acabou de criar. Clica nela. Lembre-se, não passa essa chave para ninguém. Essa chave aqui, você pode copiar ela. Copiou, pode salvar ela em um local seguro, mas ela vai estar aqui embaixo para você. Aqui é o nome, aula N8N Google. Você vai voltar para o seu fluxo de trabalho e vai clicar aqui em alguma ferramenta do Gemini. Vamos clicar nessa aqui. Agora você vai vir aqui, clicar em credenciais, criar nova credencial. E aqui ele só pede essa chave API que acabamos de criar. E nós já copiamos ela. Pode clicar em salvar. Beleza, ficou verde. Está prontinho. Deixa eu te dar uma informação muito importante. Para que eu consiga criar esse tipo de conteúdo para você gratuitamente, sem você precisar gastar com nenhum curso de alguns gurus da internet, para que eu consiga criar esse conteúdo gratuito para você, para que você economize com aqueles cursos de gurus aí da internet, que a maioria deles, mesmo sendo pagos, não entregam o que eu estou entregando para você, eu estou eu estou abrindo mão de ganhar dinheiro com as automações. Por quê? Dependendo da automação que eu já trouxe aqui para o canal, eu já fiquei de 3 a 4 dias trabalhando nela para ela dar certo e depois, mais um dia e meio, para criar o conteúdo e fazer ele e transformar ele em vídeo, editar vídeo e etc. Então eu estou deixando de ganhar dinheiro para poder te ajudar a conseguir ganhar dinheiro com automações. Se você puder doar qualquer tipo de valor para me incentivar a continuar a fazer esse serviço, porque se chegar em certo ponto, talvez eu não vou conseguir dar continuidade no canal, porque eu não recebo AdSense ainda, e mesmo que eu recebesse AdSense, seria muito pouco, porque é um canal muito exclusivo, então vai ter poucas visualizações. Para um canal você compensar, né, você viver de AdSense, ele tem que ter muitas visualizações, que não é o foco desse conteúdo, né? É um conteúdo muito nichado. Então, se você puder doar qualquer valor, que seja R$2, 5, R$10, eu vou deixar aqui na descrição e no comentário fixado uma chave aleatória do meu Pix para você poder fazer a doação e poder me ajudar. Além disso, se inscreva no canal também se você não for inscrito, deixe seu comentário, deixe seu like, que isso também ajuda muito o canal a me incentivar, né, a trazer cada dia mais vídeos como este. Muito obrigado pela sua audiência. Se ficar alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, que será um prazer poder te ajudar. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo. Valeu!